Paz de Deus, meus irmãos. O Senhor Jesus, tudo bem? Meu irmão Dorival, a comunidade cristã no Brasil, aqui pelo canal do YouTube, também a rádio web da comunidade cristã. O intuito aqui é levar primeiramente a palavra de Deus, vir e pregar o Evangelho, falar de Jesus, falar que Ele salva, Ele cura, Ele liberta. A comunidade cristã no Brasil, um ministério tem finalidade de ajudar no Evangelho. E nós convidamos apenas aquelas pessoas do Projeto Resgate, que nada mais é de convidar você que esteja afastado da religião cristã, está pensando no ministério, mas está em Cristo. Faço um convite a você, visitar nossas congregações, se for músico, isso também, pode vir com o seu instrumento, a liberdade para louvar e servir a Deus, né? Irmão, a comunidade cristã no Brasil tem feito vários batismos íntimos e de pregar o Evangelho. Gostaria de uma mensagem da Bíblia de Timóteo, número 6, o versículo é o 3 aqui. Falsos mestres. Vou dar uma lida nessa parte aqui. Assim, se alguém ensina alguma outra doutrina, e não conforma com as palavras, ele não se conforma com essa palavra de nosso Jesus Cristo, e com a doutrina que é a segunda piedade, soberbo e nada sabe, mas ele lira acerca de questões, contenda de palavras, das quais nasce inveja, tendas, blasfemas, ruins, suspeitas, perversas, contenda de homens corruptos, entendimentos privados, liberdade da verdade, né? Privado da verdade, cuidando que o ganho seja piedade à parte dos tais. Aqui tem uma advertência sobre falsos ensinos, falsos mestres, falsos pastores. Ele não ataca ao título, ataca dos falsos, né? Mas sim preservando os verdadeiros. E se alguém ensina uma doutrina, um ensino que não leva a Cristo, fala do Salvador, direciona a honra e a glória ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para que a gente se afaste dessas pessoas. Muitas vezes nós costumamos falar certas palavras que classificam como uma mensagem sublime. A pessoa começa a elogiar um trabalho, por exemplo, e põe aquele trabalho acima do sacrifício de cruz. Vou dar um exemplo. Se eu ficar falando aqui para vocês a verdade da palavra, vocês podem não gostar. Se eu ficar falando para vocês, aqui é a graça de Deus, aqui é o caminho, aqui é a verdadeira doutrina, então eu estou querendo colocar uma coisa acima de Cristo. E essa não é a finalidade do Evangelho. O Evangelho tem que nós temos que falar da pessoa do Senhor Jesus. Por quê? O sistema religioso, irmão, não salvou por ninguém, não deu a vida por mim, por você. Mas Cristo deu a vida. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele afirma que ele é o caminho. Pode falar que um lugar é um caminho, um sistema, uma doutrina religiosa de um segmento é o caminho tem que ser Cristo. Se você falar que o lugar que você está tem salvação, mentira, porque a salvação está em Cristo. Então você tem que sempre direcionar a pessoa do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Como está escrito aqui em cima, talvez o seu ministério também está escrito também, em nome do Senhor Jesus Cristo. É nome dele porque tudo é feito por ele. Ele é o autor e consumador da salvação. Ele é o autor da vida. Ninguém vai a Deus senão pelo Filho. Ele é o caminho, ele é a porta.
Eu vejo a esperança, ele a misericórdia, o amor. E diz assim, ó: se alguém ensina alguma outra doutrina, outro ensino, senão conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras de Jesus, elas são verdadeiras, irmão, e eficazes para ser falada da igreja. E com a doutrina que segundo é a piedade. E disseram que não prega o amor, não prega a piedade, não ajuda o próximo, não ajuda o irmão, não compartilha, não visita. Contato segundo a piedade, doutrina segundo a piedade. É soberbo e não sabe, mas delira acerca de questões de contenda de palavras. Muitas vezes as pessoas dão muito valor à contenda de palavras. Ele acha porque se ele falar corretamente, vou lhe explicar. Aqui, porque, irmão, as escrituras eram um livro, eram pergaminhos, cartas escritas. Depois os homens colocou capítulo, versículo, colocou referências, né? Hoje nós estamos vivendo numa época que está escrito em Timóteo 1:6, no versículo 3, nós somos falsos mestres. Hoje podemos falar isso porque foi impresso, mas antigamente não tinha isso, irmão. A pessoa tem que consultar, tem que ler, ou era através da oratória. Então, irmão, o que diz aqui, ó, na palavra de Deus: isso provoca perversas contendas. Quantas vezes nós vemos debates intermináveis aí na internet, na rede social, divergindo, até entre nós mesmos, no próprio segmento denominacional, porque cada um de nós quer impor uma regra, irmão. Muitas vezes algumas pessoas, mas porque você mantém certos hábitos que é comum em outros ministérios, é normal, irmão. Se você vem num segmento religioso, por exemplo, o sistema da igreja neopentecostal, você vai abrir outra igreja e você é dono do sistema neopentecostal, você vai fazer uma coisa semelhante ao neopentecostal. Assim são as igrejas da Assembleia, assim são as igrejas reformadas. A tendência não muda muito, porque é mais ou menos aquilo lá, é uma forma que tem. Eu mesmo, se eu pudesse, eu mudaria tudo. Não ninguém falar, porque a pessoa faz contenda em vão. E alguns até falam: você é uma cópia. Bom, eu prego a Bíblia, a palavra de Deus. Eu tenho que copiar o que está escrito, eu tenho que imitar o que está escrito aqui. Ordem de culto, isso aí é forma de você adorar. Ninguém vai ser salvo por ordem de culto, porque o irmão está separado, a irmã está separada, porque... Não, irmão. Ou porque está usando paletó, não está usando paletó. Aquele ministério não usa roupas tradicionais. Usa... vai ser salvo. A salvação é mediante a fé, irmão. Eu não posso contrariar o que está escrito em 2 de Efésios. Por acaso está escrito: somos salvos mediante a fé, usando paletó e gravata? Somos salvos porque temos uma ordem de culto de tal maneira? Somos salvos porque cantamos 3 hinos, depois oramos? Somos salvos porque abrimos já em oração? Não, essas ordens de culto é uma questão interna de cada denominação. A forma que você adora, se você canta 3, 4 louvores, 10 louvores, tem 2, 3 palavras, isso não vai alterar a salvação. Porque a salvação foi através de Cristo. Isso não altera, irmão. Isso agrada uma irmandade. Tem gente que se adapta melhor dessa forma. Tem gente que no ministério dele gosta de cantar louvores. Eu gosto de alguns louvores gospel. Meu ministério, eles tocam mais tradicional. Eu também gosto do louvor tradicional. Eu não me apego muito a isso, mas claro que eu respeito. Nosso ministério respeita porque é determinado por eles, né? Então, irmão, essas coisas que nós fazemos são uma forma que nós tentamos expressar, uma forma de agradar a Deus. Mas o que leva ao céu, o que salva é Cristo Jesus. É a fé no Senhor. Foi através da mensagem da palavra que você adquiriu a fé, que você creu, que você foi salvo. E assim, sendo salvo, você anda em novidade de vida, anda nas boas obras cristãs. Aí fala assim... a pessoa que age dessa maneira é soberba e nada sabe, mas delira acerca das questões e contenda de palavras, das quais nascem as inveja, contenda, blasfemas, ruins, suspeita, perversas contendas de homens corruptos, de entendimento e privado da verdade, cuidando que ganho seja piedade a parte dos tais.
Então, nós devemos apartar dessas pessoas. Às vezes não é possível, mas devemos evitá-los. É verdade, irmão? Porque mas é grande o ganho, a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto é que nada podemos levar dele. Porque podemos deixar um legado, irmão. Como podemos deixar sinais bons na nossa vida perante as pessoas que nós convivemos, nossos familiares principalmente, nossos vizinhos, e as pessoas que nós trabalhamos. Quantos anos trabalhando em empresa, hoje nem sei como estão essas pessoas. Convivia, falava, mas estávamos unidos por causa do trabalho. Hoje nós estamos unidos por causa da fé em Cristo. Aqui deixamos nada, nada trazemos e nada levamos. Só levamos a esperança e a fé em Cristo Jesus, que naquele dia Ele nos ressuscitará e nos chamará para o seu reino de glória, para reinar com Ele, como alguns falam, para conviver com Ele, para cumprir, viver nas moradas de Deus, o qual Deus preparou para os seus filhos que creem na sua palavra. Para você que está servindo a Deus no outro ministério, a coisa mais importante é que você tenha a fé em Cristo. Viu? Não adianta você defender o ministério, liturgias, defender essas ordens de culto, isso aí é para nós aqui na terra. Naquele dia, naquele momento que você, a partir dessa fé, você leva a esperança em Cristo. Cristo é a esperança, não é assim que você está cantando? Então Cristo é a esperança. Para nós, é só isso que nós levamos. A esperança no Senhor, nas suas promessas, na sua palavra. A vida eterna com Ele. E assim, Ele achar graça naquele dia, nos contemplar nas suas promessas. Então essa mensagem, irmão, não se perca essas contendas de banco. Eu participo de coisa, mas não leva nada. O que leva a alguma coisa é Cristo Jesus. É se manter no seu ensino, no seu amor, no amor fraternal, na palavra de Deus. Essa é a mensagem. Que Deus abençoe você, meu irmão. Abençoe, minha irmã. E tu fica na santa paz de Deus. Deus te louvado.